Oi, pessoas! Tudo bom com vocês? Como estão? Eu estou mais uma vez aqui gravando no meio da tarde e hoje eu tenho um vizinho que tá muito empolgado com umas músicas boas, gente. Eu tô quase dançando aqui dentro. Mas eu não vim falar da música do vizinho, eu vim dar continuidade para os nossos vídeos especiais do mês da consciência negra. Então, semana passada a gente teve um vídeo sobre Memórias da Plantação da Grada Quilomba. Se vocês não viram, depois desse vídeo aqui, vai lá e dá uma olhadinha nele. Ele ficou bem bonitinho, ficou bem legal. E hoje eu vou falar desse livro aqui, da Maya Angelou, que é a poesia completa dela. Eu ganhei de aniversário esse ano de um grande amigo meu. E, gente, a gente vai lendo esses poemas e vai se arrepiando, daí a gente lê um e diz assim, nossa, que lindo, e se arrepia. A gente lê o próximo, a gente se arrepia o dobro e diz, meu Deus, esse é maravilhoso. Aí agora eu botei a mão na cabeça, lembrei, hein, gente, meu cabelo tá horrível, tá? Vocês fingem que este contorno de meu rosto está bem bom hoje, tá? Vamos fingir. Bom, mas falar um pouquinho da Maya Angelou. É o pseudônimo dela. O nome dela é Margaret Ann Johnson. Ela nasceu nos Estados Unidos no dia 4 de abril de 1928 e ela morreu no dia 28 de maio de 2014. Então, como eu falei para vocês, eu escolhi 6 poemas deste livro da poesia completa da Maya Angelou para ler para vocês. E vou ser muito sincera, gente. Tem alguns poemas aqui que eu não tenho como dar minha opinião, eu só posso expressar para vocês o que eu senti. Porque lendo algum desses poemas, eu consegui compreender, acho que no meu coração, o que é o lugar de fala. A dor que ela expressa nesses poemas, eu nunca senti e nunca vou sentir por ser branca. Mas isso não me impede de ter empatia e de tentar me colocar no lugar, mas eu nunca vou conseguir fazer isso. O primeiro poema que eu vou ler para vocês chama Minha Culpa. Minha culpa são as correntes da escravidão. Por muito tempo, o barulho do ferro caindo ao longo dos anos. Este irmão vendido, esta irmã que se foi, tornam-se uma cera amarga tapando os meus ouvidos. Minha culpa fez música com as lágrimas. Meu crime são os heróis mortos e esquecidos. Vesey, Turner, Gabriel, mortos. Malcolm, Marcos, Martin King, mortos. Eles lutaram pesado e amaram bem. Meu crime é estar viva para contar. Meu pecado é estar pendurada numa árvore. Eu não grito, isso me deixa orgulhosa. Decidi morrer como um homem. Faço isso para impressionar a multidão. Meu pecado é não gritar mais alto. Bom, eu não posso comentar e dizer, nossa, aqui ela quis expressar tal e tal sentimento. Gente, só senti assim, meu coração pesado, né? Porque ela diz que meu pecado é não gritar mais alto, né? Talvez gritar pelos outros, talvez gritar por si mesma, para se defender, né? A gente, né, pode pensar dessa maneira. Esses nomes que ela citou nesse poema, aqui embaixo tem uma observação que diz o seguinte. Denmark Vesey, falecido em 1822, foi um carpinteiro abolicionista acusado de liderar um levante na Carolina do Sul. Nat Turner morreu em 1831, escravo estadunidense, liderou uma rebelião em Virgínia, também nos Estados Unidos. Gabriel, que morreu em 1800, foi um ferreiro que tentou organizar um motim também em Virgínia. O Malcolm X, ou Malcolm X, né, que morreu em 1965, e o Marcus Garvey, que morreu em 1940, foram ativistas pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, e o Martin Luther King, que morreu em 1968, é reconhecido como um dos principais líderes negros da luta contra a discriminação racial dos Estados Unidos. O que eu anotei para eu falar sobre esse poema é que talvez já que eu não posso comentar esse sentimento que levou ela a escrever este poema, porque eu nunca estive nessa situação e não tenho essas lembranças, né, ou essas histórias de família, mas o que me deixa triste e o que eu acho que pode ser a minha culpa é que o meu pecado tenha sido contribuir
para essa culpa que ela sente, né? Se ela sente culpa de não gritar mais alto, se ela sente culpa de estar viva enquanto muitos que lutaram já estão mortos, talvez a gente, enquanto pessoa branca na sociedade, a gente tenha culpa de deixar os negros com essa culpa, né? Mas daí isso talvez possa ser uma viagem da minha cabeça, ou não. E eu destaquei um verso que ela diz: decidi morrer como um homem, porque ela resolve não gritar. A Maia decidiu morrer também como uma mulher, orgulhosa de ser mulher, né? Então eu me pergunto, por que será que ela colocou esse verso, decidi morrer como um homem, né? Mas eu não sei responder, então se alguém de vocês aí souber responder essa minha pergunta, por que Maya Angelou botou decidi morrer como um homem? O que vocês acham? Me contem aí nos comentários. Depois eu escolhi outros 2 poemas que vêm em sequência no livro e são o oposto um do outro, ou o complemento um do outro, vamos descobrir juntos. O primeiro chama Os 13 Anos para os Negros. Sua mamãe deu para gritar, seu papai foi para a guerra, sua irmã está pelas ruas, seu irmão está no bar. Os 13 anos, é isso aí. Seu primo está na heroína, seu tio está em cana, seu mano está na sarjeta em busca de 1 grama. Os 13 anos, é isso aí. E você? Você me faz sentir pena, aqui tão sozinho. Eu te xingaria de alguma coisa bem ruim, mas não resta mais nada, exceto os 13 anos. É isso aí. O seguinte chama Os 13 Anos para os Brancos. Sua mamãe beijou o motorista. Seu papai trepou com a cozinheira. Sua irmã fez algo errado bem no meio do livro. Os 13 anos, é isso aí. Sua filha veste saqueira, seu filho veste sutiã. Seu irmão drogou sua prima no banco de trás do carro. Os 13 anos, é isso aí. Seu dinheiro acha que você é alguma coisa, mas se eu aprendesse alguns palavrões, eu te diria qual é o seu nome. Mas não há nada pior do que os 13 anos. É isso aí. As 2 poesias falam já por si, né? As diferenças entre os 13 anos dos negros e dos brancos, né? Fala de toda a diferença. Não tenho o que eu, entre aspas, traduzir aqui para vocês dessas poesias. E daí eu pergunto também para vocês, será que existe algum país que essas diferenças não existam? Será que vai existir algum momento da nossa história que essas diferenças vão parar de existir? Estou muito cheia de perguntas retóricas hoje, hein, gente? Tentem responder isso aí para mim também, por favor. A outra poesia chama África. E assim ela estava deitada, cana-de-açúcar doce, desertos nos seus cabelos, ouro nos seus pés, montanhas nos seus seios, 2 nilos nas suas lágrimas. E assim ela se deitou negra através dos anos. Sobre os mares brancos de geada branca e fria, bandidos grosseiros com petulância fria, tomaram suas filhas jovens, venderam os seus filhos fortes, povoaram-na de igrejas a Jesus, sangraram-na com suas armas, e assim ela deitou. Agora ela se ergue. Lembre suas dores, lembre suas perdas, os gritos fortes e vãos, lembre suas riquezas, sua história sacrificada. Agora ela caminha, ainda que estivesse deitada. Na minha modesta opinião, eu acho que aqui a Maya Angelou descreve não só a África, mas descreve, né, o passado, a história um pouco mais recente e o presente da África, né? Na primeira parte, na primeira estrofe desse poema, a gente tem uma descrição de uma África feminina, comparando coisas que existem na África, as regiões da África, com o corpo feminino, muito natural, muito ligada à natureza. Na segunda estrofe, a gente já tem a invasão, a exploração e a escravidão trazida pelo Oceano Branco. E na terceira estrofe, o presente, né, onde se restabelece, onde a África se reestabelece e, apesar do passado de injustiças e de exploração, ela levanta orgulhosa, né? E apesar das memórias tristes, das memórias dolorosas, ela levanta orgulhosa para seguir em frente. Eu fiquei bem emocionada com esse poema, eu acho ele muito bonito,
porque eu conheci um país só da África e me apaixonei profundamente e gostaria muito de voltar mais vezes e conhecer outras realidades do continente, porque eu acho que é lá que está a origem de todos nós e a gente tem que voltar para lá para conhecer quem nós fomos. O poema seguinte é um dos poemas que destacam ela, um dos poemas assim bem conhecidos dela, que chama Ainda Assim Eu Me Levanto. Você pode me marcar na história com suas mentiras amargas e distorcidas. Você pode me esmagar na própria terra, mas ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar. Meu atrevimento te perturba? O que é que te entristece? É que eu ando como se tivesse poços de petróleo bombeando na minha sala de estar. Assim como as luas e como os sóis, com a certeza das marés, assim como a esperança brotando, ainda assim eu vou me levantar. Você queria me ver destroçada? Com a cabeça curvada e os olhos baixos? Ombros caindo como lágrimas, enfraquecidos pelos meus gritos de comoção? Minha altivez te ofende? Não leve tão a sério, só porque rio como se tivesse minas de ouro cavadas no meu quintal. Você pode me fuzilar com as suas palavras. Você pode me cortar com os seus olhos. Você pode me matar com o seu ódio. Mas ainda, como o ar, eu vou me levantar. Minha sensualidade te perturba? Te surpreende que eu dance como se tivesse diamantes entre as minhas coxas? Saindo das cabanas da vergonha da história, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro, vasto e pulsante, crescendo e jorrando eu carrego a maré. Abandonando as noites de terror e medo, eu me levanto. Para um amanhecer maravilhosamente claro, eu me levanto. Trazendo as dádivas que meus ancestrais me deram, eu sou o sonho e a esperança dos escravos. Eu me levanto. Eu me levanto. Eu me levanto. Eu preparei para dizer o seguinte para vocês, eu vou até ler aqui, ó. Como que mesmo depois de anos de processo de desumanização, as pessoas negras sentem orgulho, se valorizam e têm força de se levantar? Para mim, esse poema todo é como se fosse essa pergunta. Vocês não sabem como é que eu ainda tenho coragem de me levantar? Pois eu tenho orgulho, eu sei o meu valor e vocês vão aprender o valor que eu tenho. Só que daí, agora que eu fui ler um atrás do outro, que eu li o poema África e li esse, me parece quase uma continuação. Parece a própria África falando, né? Vocês tentaram nos desumanizar, mas nós estamos nos levantando, sempre nos levantaremos, vocês não acabarão conosco, com o nosso orgulho e o nosso valor. Né? Então, agora lendo um atrás do outro aqui para vocês, me veio também essa possível conexão entre os dois poemas. Eu insisto em chamar a atenção de vocês para como tem muitas conexões com a natureza nessas poesias, nesses poemas da Maya Angelou. E também tem um verso que eu achei muito visual, que é ombros caindo como lágrimas. Né? Os ombros que caem como lágrimas são assim, né, gente? Ombros assim de coitados, ombros de vítima. E nesse poema ela diz que não. Você acha que eu tenho os ombros caindo como lágrimas? Não, porque ela tem altivez, tem orgulho, né? Então, eu acho que a gente consegue tirar tanta coisa dos poemas, né, gente? Então, quando eu li, me preparando para o vídeo, entendi uma coisa, e nesse momento que eu tava lendo, eu já pensei em outra conexão que podia ser feita. Aí, gente, tá um massa de ler poema. Olha, a gente pode ler um poema hoje e daqui a 2 anos ler o mesmo poema e a gente daqui a pouco vai descobrir coisas que não tinha percebido que ele estava lá. Isso é muito legal, né, gente? Então, ó, quem gosta de ler poema, já deixa uma curtida nesse vídeo e me conta, vocês têm poetas preferidos? Vocês já conheciam Maya Angelou? Vocês têm outros poemas dela que vocês gostam? Deixe comentários aí. E para fechar esse vídeo, eu vou ler um poema longo. Eu peço que vocês escutem até o final. É um poema que vai muito no meu coração, porque é sobre o único herói que eu tenho na minha vida, única pessoa que eu digo assim, é meu ídolo, que é o Nelson Mandela. A Maya Angelou tem um poema
que ela fez em homenagem ao Nelson Mandela. E ela tem uma dedicatória antes do poema que diz: para todos os cidadãos do mundo que perderam um amigo quando o presidente Mandela morreu. Eu senti muito, eu chorei muito. Eu estive por apenas 2 semanas na África do Sul e eu aprendi muito da história do país, aprendi muito sobre a história do Mandela. Eu li muito sobre ele, li biografias, eu li as cartas que ele escreveu e eu amo muito o Mandela. Digam o que vocês quiserem do Mandela aí, mas ele é uma das pessoas que eu acho que é a pessoa que eu mais admiro nesse mundo. E pra mim ele é um símbolo assim de perdão, de compreensão, de amor, porque o cara ficou 27 anos preso por nada. E quando ele saiu de lá, ele foi tentar levar união para as pessoas. Eu ia sair matando tudo que era branco que passasse na minha frente, e o cara foi lá e tentou unir um país inteiro. Então vocês me perdoem o tamanho do poema, mas eu vou ler. Eu vou tentar não chorar, porque cada vez que eu leio esse poema eu choro. Choro porque quando eu estive lá, eu vi muitas coisas no museu do Nelson Mandela, muitos vídeos de diferentes povos que compõem a África do Sul, fazendo homenagens para ele, e foi uma coisa muito tocante. Por mais que aquelas homenagens, muitas fossem em dialetos que eu não entendia, tocava, era impossível a gente não se emocionar ouvindo aquilo, porque a gente sentia o amor e a admiração que eles tinham pelo Nelson Mandela. Então, paciência aí, tá, gente? Assistam aqui, porque esse poema é muito lindo. Ela começa com uma frase do Nelson Mandela que é incrível. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Seu dia acabou. Acabou. A notícia veio nas asas de um vento relutante em carregar o fardo. O dia de Nelson Mandela acabou. A notícia esperada e ainda assim desejada nos alcançou nos Estados Unidos e, de repente, nosso mundo ficou sombrio. Nossos céus ficaram encobertos. Seu dia acabou. Nós vemos vocês, povo sul-africano, ficando sem palavras diante da batida daquela última porta pela qual nenhum viajante retorna. Nossos espíritos alcançam vocês, Bantu, Zulu, Xhosa, Boer. Nós pensamos em vocês e no seu filho da África, seu pai, sua maravilha do mundo a mais. Nós enviamos nossas almas a vocês enquanto vocês refletem sobre o seu Davi armado com uma simples pedra enfrentando o gigante Golias. Seu homem de força, Gideão, emergindo triunfante, ainda que nascido no abraço brutal do apartheid, ferido pela atmosfera selvagem de racismo, preso injustamente na boca sangrenta das masmorras sul-africanas. Ele sobreviveria? Ele poderia sobreviver? Sua resposta fortaleceu homens e mulheres ao redor do mundo. No Álamo, em Santo Antônio, Texas, na Ponte Golden Gates, em São Francisco, no centro de Chicago, no Carnaval de Nova Orleans, na Times Square em Nova York, nós assistimos a esperança da África brotar das portas da prisão. Seu coração estupendo, intacto, sua gigantesca vontade sadia e forte. Ele não foi mutilado pelos brutos, nem sua paixão pelos direitos dos seres humanos diminuiu por causa dos 27 anos de aprisionamento. Até aqui na América, nós sentimos a brisa leve e refrescante da liberdade quando Nelson Mandela tomou o assento da presidência no seu país, onde antes ele sequer podia votar. Nós nos avolumamos com lágrimas de orgulho quando vimos os antigos guardas prisionais de Nelson Mandela, convidados por ele, com cortesia, assistindo à primeira fileira à sua posse. Nós vimos ele aceitar o Prêmio Mundial na Noruega com graça e gratidão, de solo nos tribunais gregos antigos e a confiança dos chefes africanos nos assentos reais antigos. Nenhum sol supera o seu pôr do sol, mas ainda assim o sol nasce de novo e traz o amanhecer. Sim, o dia de Mandela acabou. Mas nós, seus herdeiros, abriremos mais amplamente os portões para a reconciliação e atenderemos generosamente aos gritos de negros e brancos, asiáticos e hispânicos, dos pobres que vivem penosamente no chão do nosso planeta.
Ele nos ofereceu compreensão. Nós não negaremos o perdão, mesmo para aqueles que não pedirem. O dia de Nelson Mandela acabou. Nós admitimos isso com vozes chorosas, mas nos levantamos para dizer obrigada. Obrigada, nosso Gideão. Obrigada, nosso Davi, nosso grande homem corajoso. Nós não te esqueceremos, não te desonraremos. Lembraremos e seremos felizes. Porque você viveu entre nós, porque você nos ensinou e porque você nos amou a todos. Ai, gente, não tem como ser mais lindo. Eu nem vou falar nada para não estragar, tá? Leiam Maya Angelou, se informem sobre quem foi Nelson Mandela, sobre a vida do Nelson Mandela. Se preparem porque o próximo vídeo terá meus queridos convidados para a gente falar de mais uma obra, dessa vez uma escritora brasileira. E até mais ler.